uma taxa de desmembramento. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 41 minutos, nós estamos de volta no Bastidores do Poder e neste momento é o tempo, né, da nossa entrevista e nós estamos recebendo aqui no Bastidores do Poder a secretária de Planejamento e Urbanismo, Carolina Baracá. Bom, gente, eu estou conhecendo ela pessoalmente hoje, assim como a Érica Dius, que é assessora, porque com esse negócio de pandemia a gente não conhece ninguém. E é bonitona, secretária. Bem-vinda! Obrigada, Rose. Obrigada, Zezé. Obrigada aí pelo espaço da gente poder trazer um pouquinho das ações que a Secretaria de Planejamento vem fazendo, né? Então, a gente está com um programa bastante grande de desburocratização. Então, nós estamos aqui à disposição de vocês hoje, nessa manhã, né, de bate-papo, de conversar. Então, um bom dia aí a todos os nossos ouvintes também que estão na rádio, nos ouvindo nesse momento. E nós estamos aqui à disposição de vocês. Tá certo. Secretária, acho que umas 2 semanas, a Tereza Penteado, que é a presidente de uma ONG aqui de Campinas, que trabalha com essa questão ambiental, ela disse que essa alteração que vocês estão fazendo no plano diretor, e que inclusive teve um debate, uma audiência pública, Sim. Acho que foi na semana passada, né? Traria prejuízos ao meio ambiente em Campinas. E qual porque, é a mudança? Mudança, então, isso que eu vou pedir para ela explicar, né? Que está mudando as diretrizes, as vias, né? E traria, inclusive, mudança de perímetro urbano. Eu fiquei assim, eu falei, confuso, né? E eu gostaria que a senhora explicasse exatamente quais são essas mudanças e se, de fato, vai trazer prejuízos a essas questões ambientais aqui da cidade. Não, é importante a gente esclarecer, até porque é uma alteração de um projeto de lei, que é o plano diretor, né? Então, no momento da discussão do plano diretor, eu estava como diretora de planejamento na época. Então, eu estou aqui 9 anos no governo, né? Desde o primeiro mandato do Jonas. E o plano diretor, quando a gente traçou essas diretrizes viárias, a gente não tinha uma base cartográfica, né? A gente traçou como uma diretriz, a própria palavra diz, como uma intenção de traçar esses viários, de desenvolver um planejamento urbano em cima de todo um território de Campinas. Porém, o que a equipe está analisando? Quando uma gleba vai ser loteada, o proprietário traz o cadastramento, o levantamento planealtimétrico cadastral, que é um levantamento mais de acordo com o local. Então, ele traz informações de topografia, se tem nascente, se tem erosão, se tem mata tombada. Então, neste momento do cadastro, da gleba, que o empreendedor vai desenvolver o loteamento, que a gente percebe que aquela diretriz que a gente traçou, naquela posição não é possível. É inadequada. Aí o plano diretor, no artigo 54, ele permite você deslocar por questões topográficas ou ambientais. Então, ele já tem essa flexibilidade. Porém, não permite, às vezes, uma supressão, porque a inclinação da onde a diretriz foi projetada não permite uma acessibilidade, não atende à norma. Então, a equipe fica um pouco amarrada nesse sentido de ter uma flexibilidade no desenvolvimento de um planejamento mais ordenado. Então, o que o projeto de lei traz? Que permita que a gente possa fazer adequações às diretrizes traçadas. As diretrizes viárias, ela traz não só um gabarito de largura e como uma classificação. Então, ela é uma coletora, que é onde ela coleta os fluxos, então ela tem geralmente uma caixa um pouco mais larga, tá? E as vias arteriais, é isso que o plano diretor trouxe no seu anexo. Porém, às vezes, este viário vai conectar com uma via local e, às vezes, aquilo que a equipe projetou não é possível executar. Então, a ideia é que dê mais flexibilidade para a gente desenhar o território. Isso tudo é feito por uma equipe que a intenção é colegiada, né? Porque, de repente, uma diretriz ela não pode ser executada por uma inclinação. Então, é a Secretaria de Infraestrutura, junto com a INDEC, que vai nos analisar a possibilidade dessa alteração. Então, a gente entende que a alteração tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar. Aí uma situação que foi colocada na audiência, que eu acho que é importante a participação deste parecer não ser unânime,
e sim a maioria. Então, a gente entendeu que é possível a gente adequar a minuta de projeto de lei. Não aprovou, né? O CMDU não aprovou nesse quesito, né? Na situação de que eles entendem que não é unânime o parecer, né? De dizer que é uma maioria. Então, essa foi uma contribuição que o CMDU deu. Na verdade, ele não deu um parecer desfavorável. São contribuições de sugestões de alteração. Porque ainda a gente não encaminhou o projeto de lei para a Câmara ainda. Ele está na esfera do Executivo, discutindo com a sociedade, né? E a gente discutiu com o CMDU e agora a gente levou a audiência pública. Então, nós estamos agora recolhendo essas contribuições para formular agora um novo PL, né? Um novo projeto de lei. Então, essas diretrizes viárias, o que é? A ideia é que a partir do momento que tem esse grupo colegiado de secretarias que tem autonomia de discutir e tecnicamente adequar essas diretrizes, a ideia é que dê publicidade. Tá? E aí, como que se dá a publicidade? Através de um decreto. Porque todas as nossas diretrizes viárias, elas estão no nosso portal do zoneamento. Então, para o técnico que está lá, responsável por alimentar esse portal de zoneamento, ele não pode simplesmente com uma matrícula ir lá adequar em cima de um parecer. A ideia é, a partir do momento que essa diretriz ela é alterada por um decreto, a gente dê publicidade à sociedade e a gente alimenta no nosso banco de dados que aquela diretriz sofreu uma adequação, não só na sua caixa, mas na sua classificação, na sua largura e aonde ela foi realocada. A senhora acha que dentro dessas diretrizes viárias que vocês planejaram do plano diretor está muito longe da realidade? Algumas sim, algumas estão, Onde, então assim, em razão que da localidades? assim, às vezes ela está cortando áreas de APP, porque a gente não tinha uma base cartográfica muito sólida. Para vocês terem ideia, o plano diretor foi desenhado em 2016, né, aprovado em 2018. E aí a base que nós tínhamos de fotografia aérea é de 2014. Então, olha o quanto tempo de defasagem de informação. Não que o território tenha mudado, não, porque a PP está lá, a nascente está lá, a declividade está lá. Mas nós desenhamos em cima de foto aérea, né? Então, a hora que você tem a oportunidade de ter um levantamento planaltimétrico do local, eu só consigo ter isso quando o interessado, ele que paga o levantamento, né? Ele que vai na prefeitura, ele que protocola esse levantamento para cadastrar a gleba, aonde inicia todas as diretrizes, não só viárias, ambientais e urbanísticas. Então, é nesse momento que a gente tem o primeiro contato com o levantamento planaltimétrico. Então, Desculpa, Zezé, eu acho que um dos grandes temores, assim, de quem está próximo aí a essas questões, é que a flexibilização da legislação num determinado momento, ela pode servir para aproveitadores usarem isso de uma forma que não é boa para o município. Quais são os limitadores que vocês vão impor para que a cidade não fique assim exposta para esse tipo de gente? Um dos limitadores, inclusive o parecer do CMDU foi contrário à nossa posição, foi que a gente gostaria que essa equipe seja formada por concursados, tá? Então, assim, justamente para a gente dar legitimidade, né, de um parecer assinado por técnicos, não discriminando quem são os comissionados, né? Mas eles mudam de gestão, né? E às vezes um comissionado também não tem uma especificação técnica de um engenheiro, de um arquiteto. E se houver qualquer tipo de dúvida com relação a esse parecer, o comissionado já não está lá, né? E se troca, né, muito nisso. Então, por isso que a gente entende que tem que ser feito por funcionários concursados, nomeados por portaria. Cada secretário vai designar essa equipe técnica. E um outro limitador é que essas diretrizes, elas tenham que ser de 500 e 500 metros. Porque hoje a gente está trabalhando a cidade de 15 minutos, né, que tem uma circulação de pedestre. Então, a gente está fazendo alguns amarras no sentido, assim, de pode adequar, precisamos que a cidade cresça, se desenvolva, mas dentro de um planejamento urbano ordenado, né? Nós não estamos aqui defendendo visão de empresário A, B ou C ou D, não é isso, e sim fazer com que a gente tenha uma flexibilidade na hora de analisar esses loteamentos,
de que não fique travado, porque eu não posso ajustar uma diretriz mais para lá ou mais para cá, porque isso vai gerar um muro de arrimo, vai gerar um corte aterro na movimentação do terreno. Então, é a gente conseguir planejar sustentavelmente, ordenadamente, pensando nas diretrizes. Então, quando a Tereza colocou, eu não entendi muito bem a colocação dela quando ela fala que a gente limita o perímetro urbano. Isso. Não, as diretrizes elas estão traçadas tanto na área urbana quanto na zona rural, né? Então, eu não entendi muito a colocação dela. E essas diretrizes viárias, elas foram, né, trabalhadas há muito tempo, em cima de fotos aéreas, né? Então, a gente sabe que algumas diretrizes são inviáveis, né? Às vezes são intransponíveis, com áreas de alagamentos, de barragem. Então, sempre a gente discute com a Secretaria do Verde, né, essa possibilidade da adequação, mas sempre barra numa questão jurídica, né? Aí, quando a gente encaminha para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, sempre tem aquela postura. Olha, a gente não pode alterar a diretriz em suprimir ou deslocar ou sobrepor, porque isso não está no projeto de lei, isso não está no plano diretor. Então, é essa a ideia que a gente está tentando construir com a sociedade, de uma forma muito transparente. Já que nós estamos falando de diretrizes, recentemente nós tivemos a aprovação de um projeto de lei que permite a construção de empreendimentos imobiliários, prevendo sem construção de garagens, né? Pela Coab. E a gente sabe que tem experiências na capital, em São Paulo e tal. Mas aqui nós falamos assim, gente, esse povo vai botar os carros nas ruas. E aí, como que vai ficar essa história toda? Como que a senhora vê esse tipo de projeto, secretária? Ele tem que, o projeto de habitação de interesse social, a gente sabe que tem uma demanda, uma carência habitacional tamanha no município, né? E esses projetos de interesse social, eles têm que estar atrelados a uma política traçada pelo plano diretor, que é o desenvolvimento ordenado pelo transporte. Então, a partir do momento que você tem esses eixos de desenvolvimento, onde vão passar os BRT, os ônibus, que você tem uma infraestrutura de transporte público que você possa ofertar esses empreendimentos, você poderia excepcionalizá-los, né? Porque essa população, ela usufrui do transporte público, né? Sim. Porém, não podemos tirar o direito deles também ter a sua vaga, o seu carrinho, a sua conquista, né? Então, isso dá uma liberdade de ir e vir, né? Então, o que aí foi a ideia da Coab? Uma vez que o terreno em Campinas é muito caro, como ter um aproveitamento maior? Então, de repente, em algumas regiões, onde o perfil socioeconômico daquelas famílias te permite diminuir a quantidade de vagas, onde ele tem um transporte, como um BRT na porta do seu empreendimento, é possível flexibilizar, né? De repente, a demanda. Assim... Mas isso, só te cortando, Zezé, isso, como é um projeto que está sendo desenvolvido dentro da Coab, né, eles que vão fazer esse filtro, tá? Então, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, deixar até claro aqui, que ela não participa da elaboração desses projetos e nem analisa os projetos de interesse social. Mas o planejamento urbano é da tua responsabilidade. É da minha responsabilidade. Então, se você vê que tem um projeto que pode prejudicar o desenvolvimento do planejamento da cidade, você tem que se colocar, né? A gente tenta se posicionar a partir do momento que o processo vem para nós, né? Então, se tiver alguma dúvida da equipe da Coab, né, com relação àquele empreendimento, qual a melhor localização para destinar uma área de institucional, a gente é consultado. Senão, é um volume de processos lá dentro, que foi uma decisão de governo, né, atribuir essa responsabilidade à Secretaria de Habitação e à Coab, né? Tá? Bom, porque esse ponto que deixou a gente bastante intrigada é que envolve, inclusive, o centro de Campinas, que é o caos. Você tem as ruelas dessa largura, sabe? E aí a gente ficou imaginando essas ruas, né, onde é permitido, entupidas de carro e na dificuldade de mobilidade, assim. Então, na minha opinião, foi muito infeliz essa lei em termos de infraestrutura que Campinas oferece. Primeiro que o transporte coletivo, a gente tem a expectativa de que com o BRT, quando chegar o BRT, ele deu uma melhorada. Mas ele vai melhorar ligando a região... as regiões Ouro Verde e Campo Grande, enquanto que aqui na área central não tem nada previsto para a área central em termos de transporte coletivo. Né?
E eu fiz assim, gente, eu tô dizendo, ela falou, vai melhorar, e quando eu fiz esse barulho, né, porque assim, vai demorar. Porque nós temos uma licitação que deve ir para as ruas daqui umas semanas, mas a expectativa é mas de que tem sempre a promessa do Riverete de botar os ônibus que já estão aí no BRT, lembra? Mas ainda nada, né? Mas enfim, e aí a gente tem expectativa de se colocando esse edital nas ruas. Sempre tentam barrar os editais, é sempre assim, quando você tem uma principalmente licitação. Ônibus. Exatamente. É caótico. Então, vai demorar bem, mas vamos ver como que vai ser. Gente, nós estamos entrevistando a secretária de Planejamento e Urbanismo, a Carolina Baracá, e nós estamos falando aqui sobre planejamento urbano. Então, se você tem dúvidas, por favor, mande para cá, porque esse é o momento, tá bom? Vamos continuar, Zezé? Vamos Ou a gente embora. vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouco? Vamos para o intervalo, aí a gente volta, que o Lucas já está com a cara até meio assim. Então vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho e você não saia daí, tá bom? Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11 horas desta terça-feira e nós estamos falando sobre habitação, planejamento com a secretária de Planejamento e Urbanismo de Campinas, Carolina Baracá. E a Zezé está com uma pergunta na ponta da linha. Vai, presidiária. Vai, metralhinha. Gente, eu confesso que as duas estão dinâmicas aqui hoje. Bom, a gente tem a questão do centro de Campinas também, que estão desocupados os prédios, você não vê moradia e necessariamente passa por botar gente no centro de Campinas para garantir a revitalização que a gente fala faz 20 anos. Tem algum plano para se chegar a essa revitalização por parte da Secretaria? Tem, Zezé. Na verdade, o doutor Dário, no início do ano passado, está até no plano de governo dele o compromisso de fazer um projeto de requalificação da área central, que é o PRAC, né? Então, já a gente iniciou junto com todas as secretarias esse programa, né, um plano que envolve ações de curta, médio e longo prazo. Então, a gente já fez um diagnóstico, fomos visitar à noite todas as ruas do centro, né, fizemos vistoria com assistência social para entender também os moradores de rua, que é um problema do centro. Fizemos reuniões com a CETEC, que tem também as barracas no centro, que acaba tirando um pouco, né, a situação dos comerciantes que estão ali local, né, que existe uma problemática com relação à venda do que as barracas acabam vendendo e acabam concorrendo com os comerciantes. Então, a gente tem uma reclamação bastante grande desses comerciantes, né? Então, como conciliar isso, né? A gente não quer que as barracas saiam do centro, mas como é a forma que a gente pode localizá-las de uma melhor forma harmônica e conviver com relação às áreas, aos outros comércios. Mas o centro, a gente precisa se preocupar que temos que levar pessoas para morar lá, porque hoje está tendo desvaziamento tamanho, em razão também da pandemia e com algumas ações que houve desvaziamento, como a Câmara saiu, o Fórum saiu, a PUC saiu, o Poupa Tempo. Essas âncoras que a gente chama acabavam atraindo as pessoas e acabavam tendo um certo movimento nos comércios locais. Então, a partir do momento que essas instituições começaram a sair do centro, contribuiu também para um desvaziamento e, junto com a pandemia, acabou fazendo com que essas pessoas não fossem de volta a morar. Então, a preocupação nossa é como que a gente pode incentivar urbanisticamente, com os parâmetros construtivos. Então, surge aí a possibilidade da lei do retrofit, tá? Que a gente está trabalhando nessa lei, que a gente consegue a curto prazo conseguir com que esses prédios já construídos passem para uma reforma. Retrofit é você poder reformar esses prédios, que atenda a acessibilidade, que atenda a área comercial embaixo, que possa ter uma permeabilidade visual, que possa permitir com que esses empreendimentos alarguem as calçadas, porque a gente tem uma certa dificuldade de andar, porque as calçadas no centro são muito estreitas, é nosso centro, a nossa área mais antiga da cidade. Então, como sofrer um processo de requalificação dessas áreas? É onde a gente busca a parceria público-privada. Então, a partir do momento que esses empreendimentos voltarem para o centro com uso habitacional ou com uso também para habitação de interesse social, e aí a gente vai estimular a habitação de interesse social no centro, né, através que a gente vai discutir essa questão da outorga, se vai isentar ou não, que parâmetros nós vamos trabalhar. E aí, a partir do momento que esses empreendimentos
por eles passarem por um estudo de impacto de vizinhança, que é o EIV, é onde surge a contrapartida, né? Aonde que a prefeitura vai buscar nesses empreendimentos habitacionais uma parceria de requalificar uma praça, de pôr bancos, de pôr jardim, né? De alargar uma calçada. Então, a prefeitura não tem recursos para investir no centro. Então, a partir do momento que a gente faça com que uma lei mais permissiva, dentro de um adensamento, permitindo estimular o centro, a gente busca essa parceria. Secretário jornalista gosta de prazo, né? Não sei se você sabe disso. Sei, e estatísticas e dados. Exatamente. Essa lei do retrofit, a senhora acha que... Posso chamar você de você? Pode, acho melhor, né? Você acha que vai para a Câmara... antes ainda esse ano, e vocês conseguem implementar ainda nessa gestão ou demora? Sim. Como que vai ser? Não, a gente... a ideia é que até o final do ano vá para a Câmara. A gente, eu não vou dizer prazo, se é novembro, se é dezembro. Mas é esse ano. Mas é esse ano, nosso compromisso é esse ano. A gente vê, assim, eu frequentei muito São Paulo, hoje eu vou menos a essa região, mas a minha filha estudava no centrão de São Paulo, ali pertinho da Praça da República. E eu via, assim, esse processo de retrofitagem, que é lógico que ali ainda é um lugar que você vê muito morador de rua, tem que ser mais habitado, mas assim, a coisa anda. A partir do momento também que tem um esforço, prefeitura e iniciativa privada. Eu vejo que 3 coisas que fizeram ali, Rose, que mudaram o perfil dessa região onde minha filha estudava. Primeiro foi a escola dela, a escola da cidade, ela fez arquitetura lá também. Que legal. E aí veio um restaurante que hoje é tido como um dos melhores do mundo, é um restaurante barato, assim, mas altíssima... Você já comeu lá? Já, chama Casa do Porco, eu que adoro porco. Aí tem um outro restaurante chamado Dona Onça, que aí é carne de vaca. Tem um outro, Casa de Francisca, que são chegaram depois da faculdade. Chegaram depois da faculdade e começaram a dar uma dinâmica completamente diferente para aquela região. Isso. Existe alguém interessado em fazer alguma coisa do tipo aqui em Campinas? Eu me lembro que o Jockey, quando foi na época do Dr. Hélio, lembra que aquilo ali bombou e começou, porque eu acho que você começa incentivando núcleos. Isso. Por isso que agora a gente entende, Zé, que não é uma ação só da Secretaria da Lei do Retrofit. É importante ter várias políticas públicas voltadas para o centro. Então, a gente não é só estimular incentivos fiscais, como o secretário Caiado está incumbido de entender as legislações de retrofit que nós temos de experiência em Recife, no Rio, São Paulo, mas é a questão de que cada secretaria se envolva com o centro. Então, dentro da assistência social, hoje, o que você pode fazer para o centro a curto prazo? Isso que o prefeito Dr. Dário pediu, que são ações que dá para a gente fazer já esse ano, ano que vem, e que às vezes, dentro das suas dotações orçamentárias dentro da secretaria, é possível realizar. Né? Então, o que está... Primeira coisa é Natal, viu, secretário? Natal tem que ter. Natal tem que ser belíssimo, ainda mais depois de uma pandemia, né? Sabe, a gente espera esse ano, pelo amor de Deus. Que seja bem iluminado, né? Isso. Então, que estágio nós estamos hoje, Zé? Cada secretaria está voltado para dentro da sua equipe, discutindo quais são as ações que podem ser feitas, porque é importante que as ações se entrelaçam. Não adianta serviços públicos requalificar uma praça se a gente está incentivando uma área comercial aqui, se está passando um ônibus, se a gente vai definir um calçadão. Então, a ideia da Secretaria de Planejamento, que é a secretaria que está, não responsável, porque um projeto é do governo, mas ela está responsável por articular todas essas ações de todas essas secretarias, e aí nós vamos ter a oportunidade de sentar com o prefeito e falar, olha, essas são as ações que cada secretaria está definindo a curto e médio prazo, para a gente montar esse plano. Só que é um plano que vai ser desenvolvido, né? É um pouco mais demorado no sentido de elaboração, porque a ideia é que essas ações entram no PPA e no LOA, que fique um plano
de gestões futuras, né? Porque o doutor Dário, né, está colocando a pedra fundamental, mas que as secretarias têm que se envolver e que vá se mantendo, né? Isso, exato. E não adianta você recuperar uma praça com bancos e na próxima administração, né? Se Deus e o doutor Dário continue, mas abandonar, né? Então, é essa preocupação que a equipe técnica está envolvida. E, paralela a isso, a lei do retrofit vai já movimentando o mercado para a gente ir sentindo quais são as situações que eu acho que muita gente vai morar no centro de Campinas se houver, assim, moradias que sejam moradias legais para você morar, sabe? E a gente fez São construções sólidas. Sim. Sabe, é tanta vantagem, assim, parede de tijolo. Você não ouve, né, o cara espirrar do teu lado. São coisas... E a possibilidade de você também, dentro da lei do retrofit, você destinar o térreo para comércio, que aí você pode pôr a manicure, o cabeleireiro, o barzinho, desde que a convenção do condomínio, porque é delicado que a situação é que os condôminos têm que aprovar também, dentro do prédio, ele ser retrofitado, né? E a gente sabe que tem, às vezes, investimentos externos que pode ir lá comprar o prédio inteiro, incorporar e retrofitar ele inteiro. Então, o mercado vai regular isso. Sim. Né? Agora, secretária, mudando de assunto, saindo para o centro, indo lá para o Campo Grande, Zapas, Campinas, Souza e Joaquim Egídio, mas principalmente as de Souza e do Campo Grande. É mais o que está pegando aqui, que nós estamos já umas 3 semanas, né, Zezé? 4 semanas falando desse assunto, é do Campo Grande. Bom, nós tivemos a notícia de que essas áreas, e fizemos matéria, elas estão ocupadas irregularmente com empreendimentos e loteamentos irregulares, com alguns condomínios já com mais de 1.000 pessoas morando dentro da área, de 1.000 casas de área de APA, né? Secretária, o que fazer agora? O secretário do Verde esteve aqui, falou que vocês vão multar, estão fazendo algumas ações... mas como que aconteceu essa ocupação irregular, assim, nas barbas do município? Na verdade, assim, são ocupações que já vinham há algum tempo, né? Então, são situações que a gente tem hoje uma precariedade por demanda habitacional, tá? Em tamanha. Então, essas ocupações foram entrando na região da APA e a APA, hoje, ela não tem um zoneamento. Né? Então, está aí o secretário Rogério Menezes fazendo o conselho da APA do Campo Grande, porque é no plano de manejo que a gente define se vai ter área comercial, residencial, industrial, enfim. É dentro do plano de manejo que a gente tem esse zoneamento, tem as diretrizes, até as viárias tem. Então, o que acontece? Hoje na APA é uma área rural. Né? Então, a partir do momento que essas pessoas começaram a ocupar a APA de uma forma clandestinamente, com a ideia de querer gerar chácaras de recreio, hoje você pode ter chácaras dentro do módulo INCRA de 20 mil metros quadrados. Não de 1.000 metros quadrados, como aconteceu lá. Não de 1.000. A partir do momento que você tem uma abertura de viário, isso configura um parcelamento do solo. Tá? E aí você tem, dentro do parcelamento do solo, todas as aprovações que tem que ser feitas no rito normal dentro do município. Tá? Então, você tem que passar por um processo de cadastramento. Então, ali é uma região delicada que você vai falar, ele está na zona de expansão? Qualquer área na zona de expansão do município, hoje a gente tem a Lei 207, que trouxe o zoneamento, você paga a outorga de uso rural por urbano. Aquela região da APA não, porque estava se aguardando o plano de manejo feita pela Secretaria do Verde e Desenvolvimento. Demorou tanto, porque eu acho que isso é uma coisa que levou a essa ocupação. Então, na verdade, eu assumi a secretaria em novembro, Cizé. Então, eu era diretora de planejamento na época e a gente sabia, mas isso era uma ação mais efetiva do secretário da época, né? Então, quando eu assumi em novembro, de imediato a gente já notificou, conversei com o secretário do Verde, que ele que nos procurou, me procurou, inclusive, falou, olha, você sabe da situação da APA do Campo Grande? Eu fui fazer uma visita lá, fiquei, assim, horrorizada com a quantidade. E aí partiu da iniciativa da gente fazer um embargo administrativo, um embargo no Diário Oficial em conjunto. Ele pelos crimes ambientais e nós pelos crimes urbanísticos que a lei preconiza na questão do parcelamento irregular, tá? E a partir do momento que a gente fez esse embargo, a gente foi mais ou menos meados de novembro, dezembro, se passou o Natal, Ano Novo, nós aí em janeiro fizemos uma ação mais efetiva, tá? Na minha gestão. Nós fomos até o local,
colocamos as placas de embargo, porque muitos estão com portão fechado, com portaria sendo construída, e nós abrimos 16 processos. Por que os 16? Porque, de repente, um pode caminhar um loteamento, o outro pode ficar, porque a gente precisa notificar o proprietário. Nós precisamos saber a matrícula desta gleba para que a intimação seja feita em nome do proprietário, tá? Ou do nome do corretor ou da imobiliária que está sendo feita. Então, desses 16 processos, a gente já identificou 3 proprietários, aí nós encaminhamos à Secretaria de Assunto Jurídico esses processos, que aí eles estão tomando as medidas judiciais necessárias, né? Oficializando, né, o Ministério Público, oficializando, até que tanto surgiu o inquérito civil aí, que a gente sabe que está correndo. Os outros, né, as outras propriedades, nós já conseguimos o número do INCRA, com o número da inscrição da propriedade rural, que nós conseguimos esta semana. A gente foi ao cartório e a gente então já pediu. Isso. Já. A gente tem tudo mapeado. Então, vamos dizer assim, novembro e dezembro, a gente não quis fazer uma intervenção junto com a guarda, justamente para não gerar um certo conflito Natal, Ano Novo, pós-pandemia aí. Então, em janeiro, nós colocamos uma placa, né, área embargada, selada, é um adesivo mesmo, né? De 1 a 1, tiramos foto, abrimos cada protocolo, e aí agora nós estamos fazendo essa investigação dos proprietários, tá? Então, essa semana a gente já solicitou as matrículas e a gente já tem tudo mapeado, tá? E o que vai acontecer, Carolina, a partir disso? Notificado, tudo lá embargado. O que acontece? Assim, o advogado, né, desses proprietários, ele esteve aqui e ele falou, olha, o pessoal da Secretaria do Urbanismo sabia, todo mundo sabia que esses condomínios estavam feitos lá, sendo erguidos ali. E assim, a gente tem um problema habitacional no município seríssimo, como você colocou. Mas o que ele mostrou para a gente aqui são casas de 300, 400 metros. E aí ele falava, porque um monte de autoridade mora lá, nego da prefeitura mora lá, de delegado. E a gente foi... O queixo foi caindo, eu acho que a gente ficou até meio sem... Eu percebi, eu assisti a gravação. Zezé, eu não posso falar pelas administrações passadas, né? Então, assim, eu assumi em novembro, né? Então, em dezembro, logamente, a gente já fez o embargo aí. Sinceridade, houve um susto, no sentido, estou falando por mim, a pessoa, da situação que chegou a ser consolidada. Mas o Rogério Menezes, né, que é o secretário do Verde, colocou que isso já tinha sido feito já desde o início de 2021, um trabalho junto com a Secretaria de Habitação, que lá tem o grupo de controle de contenções, né, de loteamentos irregulares e clandestinos. Então, tudo starta por lá. Então, a SEAB, ela abre uma CEI, um processo interno, onde ela vai, com a equipe social, constatar a irregularidade. Aí, essa CEI é distribuída não só para a Secretaria de Planejamento, que tem os seus funcionários indicados nesse grupo, como a Secretaria do Verde, e começa a tomar algumas medidas administrativas, de verificar a propriedade, de verificar a área, da Secretaria do Meio Ambiente ir lá do Verde, ver se tem crime ambiental. Então, isso, startou-se em 2021. Início do ano passado, esta CEI interna dentro desse grupo de controle de contenções, que hoje é feito tem um decreto que criou esse grupo e tem uma portaria, tá? Que nomeou cada funcionário. Então, este grupo startou isso. Só que as notificações não foram feitas, só foram feitas no final do ano passado. Então, foi esse tempo. É uma coisa que a gente tem que perguntar para a Secretaria de Habitação, né? Pois é. Isso tudo starta por lá, né? Tá bom? Mas assim... Agora o caminho é esse. Bom, gente, Bandeirantes. Gente, chegamos na reta final do nosso programa. São 11h21. A secretária continua conosco, a Carolina Baracá, secretária de Planejamento e Urbanismo de Campinas, porque tem alguns ouvintes que mandaram alguns comentários aqui. O Xandão, ele diz assim: secretário, eu convido qualquer pessoa a dar uma volta na região do Ouro Verde ou do Campo Grande e eu vou mostrar que os cidadãos que moram lá têm 2 carros na garagem fora a moto. Essa coisa de quem mora na periferia anda de ônibus é uma coisa ilusória. E ele acrescenta, dando uma sugestão: secretária,
A primeira coisa para poder requalificar o centro seria a mudança do terminal central de lugar e voltando à praça que existia lá naquele espaço, que já seria um grande avanço. O terminal vai mudar, não vai, secretária? Vai mudar. Na verdade, assim, é uma discussão que a INDEC está fazendo esse estudo, né, de alteração do terminal. Ainda eles estão elaborando isso, mas a gente sabe que a requalificação da área central realmente precisa a gente ter alguns desafios aí para ser enfrentados, né? Então, isso está ainda em estudo dentro da Secretaria de Transporte, a questão da deslocar o terminal para uma outra região, né? Agora, o Xandão, assim, em relação ao transporte coletivo, Xandão, com certeza pode ter muita gente, todo mundo que tem carro, mas o maior uso do transporte coletivo é o pessoal do Ouro Verde e de Campo Grande que vem Tanto que o BRT foi sendo construído para trabalhar. E as queixas sobre transporte geralmente vêm daí. Você tem hoje, né, uma grande massa da população. Tem uma pesquisa que eu fiz uma matéria uma vez. Os moradores do Campo Grande do Ouro Verde chegam a demorar 2 horas para poder de deslocamento. Então, isso mostra que há, sim, um uso grande do transporte público. E agora, Xandão, vou falar para você, com o valor da gasolina, tem um monte de gente que está usando o transporte público. E ônibus para viajar também, porque está difícil. É por isso que, na verdade, a ideia sempre foi BRT atender aquela população mais vulnerável na situação de região, né? Porque a gente sabe que a gente tem em Campinas o centro, para cima do centro ali, que você pega a rodovia Dom Pedro, são os mais loteamentos fechados, né? Sim. Então, a gente tem uma carência, não só por habitação, mas uma situação de vulnerabilidade pouco social precária na região do Campo Grande e Ouro Verde, que são as famílias que mais precisam ser olhadas, né? Sim. Então, mais atendidas e mais temos que ter essa atenção para eles. Então, por isso que o BRT ele veio para justamente a gente poder atender o transporte público com eficácia. Olha só, o Wagner está dizendo assim, tá aí uma coisa que eu vou pagar para ver. Deslocar o terminal implica mexer no vespeiro chamado camelódromo. Aí a coisa pega, vocês verão, você tem razão. Sem o Guilherme Campos agora, né? Com a Casa Campos lá no Iguatemi. E o Wagner também disse, secretária, que se vocês fizeram uma visita às ruas do centro no período da noite, só posso dizer parabéns pela coragem. Meu Deus do céu. Como diria o Zé Arnaldo, que foi nosso antigo colega aqui dos microfones da Band News, olha eu. Da RB. Da RB. Lembrando da época que a gente estava na Band News. Ouço muitos projetos que são bons para o centro. Só que tudo passa pelo problema mais nevrálgico, está dizendo o Wagner, que são os moradores de rua. Toda vez que alguém tenta colocar o dedo nisso, vem a turminha do contra e emperra tudo. Qualquer mudança que se pense para o centro e não passe primeiro pela solução deste problema tende a não dar certo. Mas é tudo conjunto. É, né? É uma ação conjunta, igual a Zezé está falando, né? Como eu disse, não adianta só assistência social buscar soluções para os moradores de rua sem a gente pensar nas outras políticas importantes, inclusive como os serviços públicos, a questão da iluminação. A gente sabe que o centro é muito escuro, o que gera insegurança. Então, são várias ações, né? Sim. Não só o morador, né? Realmente, para você ver que a gente veste a camisa mesmo, a gente vai para o centro nas noites aí para entender essa dinâmica, entender quais são os bares, até que os poucos que se estão abertos ou não, para a gente até mostrar um foco de concentração. E, por surpresa, é raro, às vezes nada. Mas é importante, a equipe vai na noite para sentir mesmo. Não adianta você planejar e projetar sem sentir, sem conhecer. Isso faz parte. Enfim, mas secretária, é um desafio. Faltam 4 minutos para terminar o programa. Eu vou pedir para a senhora ficar com a gente poder se despedir direito. E eu vou para os ouvintes que não tem a ver com a senhora, tudo bem? Tudo bem, vó. Bom, gente, eu quero dar tchau para vocês, secretária. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la. Pode vir mais vezes. Quando quiser aparecer por aqui, é só mandar. Pedir para a Érica dar um oizinho para a gente e a gente marca, tá bom? Foi muito legal. Eu que agradeço. Obrigada aí aos ouvintes. Obrigada, Zezé. Obrigada, Rosa. A gente está lá, secretaria à disposição, né, para todas as demandas. A gente sabe que é uma secretaria que tem bastante coisas, né, para serem ajustadas. Né? A gente sabe que o trabalho não é fácil, mas nós estamos lá trabalhando mais de 12 horas por dia, não temos tempo de academia. Tá vendo? O marido já tá bravo, as crianças só vê a mãe pelo porta-retrato. Tem que mudar isso. Mas a gente está firme e forte lá, a gente sabe que o pouco que a gente já está fazendo dentro de um programa de desburocratização é o início de muitas coisas que a Secretaria tem mudado aí. Até os funcionários também estão sentindo essa nova gestão. E a gente está lá para isso, né? Muito obrigada. Bom, muito obrigada mesmo. Beijo, gente. Beijo, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.